Esse é o dia que fez o Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém? Esse Deus maravilhoso, Deus querido, Deus que abençoa e tem alegria em nos abençoar. Vamos ao prelúdio, nos preparando para o culto nessa manhã. Bondoso Deus, querido Pai Celestial, nossa gratidão, nosso louvor, nossa adoração ao Senhor, por mais essa manhã de domingo que o Senhor nos concede. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, já estamos orando, estaremos lendo a Tua Palavra, estaremos cantando louvores de exaltação ao Teu augusto nome. E pedimos, ó Deus, que o Senhor nos perdoe todos os pecados, todos os maus pensamentos, as palavras erradas, as atitudes incorretas. Nos perdoa, Pai, porque muitas vezes, como diz o Teu servo apóstolo Paulo, o bem que nós deveríamos fazer e que nós queríamos fazer, nós não fazemos. Muitas vezes o mal que nós não queríamos fazer, nós acabamos por fazer. E Paulo declarava isso para o Senhor, e nós também declaramos que o Senhor nos perdoe e nos ajude a fazer sempre o bem, a praticar aquilo que o Senhor deseja que nós estejamos praticando. E que a nossa motivação em tudo, por tudo, para tudo, seja glorificar, seja exaltar ao Senhor, seja viver em obediência e adoração ao Senhor. Ó Deus, que nossos corações sejam corações, ó Deus, dedicados, comprometidos com a Tua obra, com a Tua palavra, buscando a santificação, buscando, ó Deus, a comunhão com o Senhor e a comunhão com os irmãos em Cristo Jesus. Pai, manifesta a Tua graça cada dia mais sobre as nossas vidas. Ela já tem se manifestado de forma maravilhosa, de forma admirável, em Cristo vindo a esse mundo, se sacrificando por nós e ressuscitando para nos dar vida eterna. A Tua graça tem se manifestado, ó Deus, com a ação do Espírito Santo em nossas vidas, e que ela se manifeste a cada dia mais, nos revestindo, ó Deus, de sabedoria, de unção espiritual, de autoridade espiritual, para anunciar a Tua palavra, para proclamar, ó Deus, as verdades do Senhor, para as pessoas que estão em trevas e que precisam sair das trevas para o reino da Sua maravilhosa luz. Ó Deus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, edifica a Tua igreja, edifica a Igreja Batista Betel em São Vicente, abençoa a Tua igreja cada dia mais. O Senhor tem abençoado, abençoa cada dia mais. Remove do meio da Tua igreja, Senhor, o pecado. Remove, Senhor, tudo quanto não Te agrada do meio da Tua igreja. Mas que a Tua igreja tenha um comportamento de noiva de Cristo, de uma verdadeira noiva que está com a lâmpada preparada, como a virgem prudente, esperando, ó Deus, o noivo Jesus voltar e levar a igreja para a Tua augusta presença.
Ó Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Pai, e faça com que cada um que está aqui nesta manhã esteja vivendo a cada dia mais para o louvor da Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos de pé ler a palavra do Senhor. Quero convidar o irmão Celso Campos Luz, diácono da igreja, que esteja aí comandando a leitura da palavra do Senhor para nós. Colossenses capítulo 2, verso 13 a 15. E após a equipe de cânticos. Vamos ler todos juntos, queridos? Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Amém. Graça e paz, amados. Graça e paz. Você já deu um abraço no seu irmão hoje? Não, então vai lá, dá um abraço bem gostoso e declare: a paz do Senhor esteja convosco. Aleluia. Que nessa manhã você possa mesmo estar abrindo seu coração em adoração ao Senhor. Em adoração por aquele Deus que deixou toda a sua glória, foi servo, um servo sofredor, morreu naquela cruz em amor a você. Que nessa manhã você possa, através do seu louvor, através do seu cântico, declarar: Senhor, eis-me aqui, eu estou preparado para louvar e engrandecer o teu nome. Jamais nos curvaremos diante de outros deuses, porque só Ele é o nosso Deus. Jamais me curvarei, nem louvor darei a homem, para ter o reino algum. Jamais darei meu coração, ou cantarei o desejo do coração, a lealdade, a devoção. Vou servir aquele que morreu naquela cruz.
teu trono e toda a sua glória, pra ser humano, um servo sofredor, tão rejeitado e tão maltratado. Que amor é esse? É um povo tão imerecedor. Não quis dominar nem julgar, somente nos mostra o verdadeiro amor. Jesus se entregou, vitória conquistou, foi lá naquela cruz. Nós vamos livre, temos livre acesso ao Pai, em Jesus. Vamos bem alto cantar, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. Somente a ti, Senhor. Somente ao Deus assim, somente ao Deus assim, somente ao Deus assim. É o Deus Criador. Ao Deus Criador, Jesus que me salva, redime e restaura, redime e renova. Somente ao Deus assim, Darei meu louvor. Aleluia, somente a ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Somente esse Deus. Você pode bater uma salva para o Senhor? Você pode declarar: Senhor, tu és o meu Deus, o Deus que vive dentro de mim. Aleluia. E nós vamos declarar: tu vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono. Aleluia, que nós possamos cantar mesmo, Senhor, declarando ao Senhor que Ele é importante. Ele derrama do teu amor sobre nossas vidas a cada dia. Ai, Senhor, tu és lindo. Aleluia. 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 É isso que o teu povo te canta, Senhor. O teu povo te exalta nessa manhã. vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Tu fizeste aqui tua tenda Fizeste aqui e chamaste esse povo de Israel. Aleluia. Israel, o povo Que escolheste para achegar-se a ti. queres que o teu povo te conheça, Senhor, envolvente com poder neste lugar. Fique à vontade entre nós, Senhor. Fica à vontade entre Nós nós. queremos ouvir tua voz. Queremos ouvir Fala aos nossos corações nessa manhã, Senhor. leva-nos além do santo lugar. Meu povo vem te louvar, meu santo nome adorar para sempre. Tu vives entre os querubins. Vives entre os querubins, e nas alturas está o teu trono. Teu nome é soberano. Fizeste aqui tua tenda, e chamaste a Israel, o povo que escolheste para achegar-te a ti. Queres que teu povo, Senhor, Que o teu povo te conheça, Senhor, envolvente com poder neste lugar. fique à vontade entre nós, Pai.
de Deus cantando além do véu. Amém. Além do véu tu estás. Que nós possamos entrar no centro dos santos nessa manhã, Senhor. Enquanto entramos, Escuta o teu pelo povo Santo cantando, dos Senhor. Santos, quando tua face eu vi, de novo vou te Declare, dizer declare. que te amo, Deus. Quando tua face, Quando tua face eu vi, de novo vou te dizer que te amo, Deus. Que te amo, Deus. Oh, Deus. Nós declaramos que nós te amamos. Declara, igreja, como tu és lindo, Pai. Como tu és maravilhoso. Oh, Pai, como é bom sentir, oh, Pai, o teu abraço, o teu carinho, Senhor. Oh, Pai. Oh, Pai. Paizinho. Papai. Oh, Deus. Tu és digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração, Pai. Quem somos nós, ó Pai? Nós somos um simples pecador. Ó Pai, Tu deixaste o Teu trono, Senhor. Vieste aqui, Senhor, nos livrar, nos lavar com Teu sangue, nos purificar, Senhor. E muitas das vezes, Pai, nós esquecemos isso. Nós esquecemos como foi o Teu amor para com as nossas vidas. Ó Pai, um amor puro. Ó Pai, um amor sem promessa, sem querer. Um amor porque é o amor dos céus. E é por isso que nós declaramos que Te amamos, Pai. Que somos totalmente dependentes de Ti. Ó Pai, que cada dia, Senhor, Tu faça que nós possamos andar, ó Pai, lado a lado contigo. Ó Pai, que venha abrir os nossos ouvidos para escutar o que Tu queres falar. Porque muitas das vezes nós fechamos nossos ouvidos e fechamos nossos corações. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Amém, Pai. Amém. Esse é um momento de intercessão, né? Muita gente hoje acho que ficou em casa, não é isso? O templo hoje está até vazio. Nós queremos ter um momento de intercessão agora e quero convidar aqui à frente a Amanda e o Carlos. Amanda e o Carlos, nós tivemos semana passada em Santos, no domingo passado, tivemos ali visitando o pai, né, a mãe da Amanda e também os avós da Amanda. E o pai dela está bem debilitado, né? O pai dela, durante alguns anos, ele esteve ali servindo no espiritismo, hoje está muito mal de saúde e pediu a visita do pastor, nós ali estivemos, oramos com ele confessou a Jesus como Senhor e Salvador, um grupo de irmãos esteve ali comigo, mas Amanda tem falado sobre alguns anátemas, né, que tem dentro da casa lá, do pai, da mãe, do avô e da avó. E anátema é coisa que é maldita, né, que traz maldição, isso significa anátema. E a questão da necessidade de estar se desfazendo daquilo. E era para nós estarmos ontem ali novamente visitando, até para que ele possa estar fazendo uma oração de renúncia, abrindo mão daquelas coisas
malditas e realmente consagrando a vida a Jesus, é o Jefferson, é o nome do pai dela, e nós estaremos hoje, depois do culto, estaremos novamente ali na casa do Jefferson e da Lília, que é a mãe da nossa irmã Amanda. E se algum irmão estiver disposto a ir, se algum irmão quiser ir comigo, como nós tivemos os valentes de Davi, os valentes da Betel no domingo passado, e eu estou precisando novamente dos valentes da Betel hoje. Então você, valente da Betel, você que está disposto a estar lá, já tem orado, já tem me preparado. É uma batalha, é uma luta espiritual, e mesmo você que não vá, você esteja sustentando o pastor e os irmãos que estarão indo para essa visita, porque é de luta, é batalha espiritual. Mas 1 de João capítulo 4, verso 4 diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno e quem está em nós é o Espírito Santo de Deus. Quero convidar também o Pedro. Vem cá, Pedro, nós vamos estar orando pela saúde da nossa irmã Odete, tá ok? E também orar pela saúde da nossa irmã Josefa. Nós temos orado muito pela saúde do Gracinto, né? Mas a nossa irmã Josefa também tem feito alguns tratamentos sérios, não é verdade? E a irmã Josefa cuida da casa, cuida do marido, cuida do filho, cuida da nora, não é verdade? Ainda cuida das coisas que Deus dá para ela cuidar, né? Das coisas espirituais. Vem cá, querida, vamos estar orando pela sua saúde? Aí já vamos estar intercedendo pelo Gracinto. A gente deixa o Gracinto sentadinho ali, ou então traz uma cadeira para ele sentar aqui, né? Mas aí ele pode ficar aqui. Ele fica sentadinho aqui, a senhora está representando o Gracinto, né? Tem algum pedido que alguém que eu esqueci de repente? São vários os pedidos, né? Tem alguém que eu esqueci? Vocês estejam me lembrando, né? São tantos os pedidos de oração. Talvez se você também tem algum pedido aí para apresentar diante do Senhor, vem aqui à frente. Vamos estar orando. São tantos os pedidos. A irmã Valdice vai para Sergipe, coisa boa. Estou quase indo com ela. Ainda não conheço o Sergipe, né? Preciso conhecer o Sergipe, né? É a irmã Odila. Obrigado, Celso. Pela irmã Odila também. São tantos pedidos, né? Que bom que Deus é onisciente, é onipotente, né? Ele conhece os nossos pedidos, sabe daquilo que a gente necessita e Ele tem poder para resolver. Como diz na minha terra, pode subir aqui para cima, tem espaço. Bendito, poderoso, amado Pai Celestial. Tão bom extrair da Tua palavra ensinamentos para as nossas vidas. Tão bom poder abrir os lábios e cantar louvores ao Senhor. Louvores que procedem dos nossos corações. Porque o Senhor habita no meio dos louvores e nós temos prazer, nós temos alegria em louvar, em glorificar ao Senhor. E agora nesse instante, nesse momento de intercessão, nós te louvamos porque no domingo passado houve a oportunidade de nós estarmos ali em Santos, naquela casa que durante muitos anos serviu para que Satanás estivesse celebrando e fazendo algazarras, mas o Senhor deu oportunidade para que a tua igreja entrasse e levasse a tua palavra de libertação, a tua palavra de cura espiritual. E obrigado a Deus, porque ali o Jefferson declarou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Lilian, a esposa, declarou Jesus como Senhor também de sua vida. A mãe da Lília também declarou Jesus como Senhor da sua vida. Mas também que o Cícero, o dono da casa, o sogro do Jefferson, também venha declarar Jesus como Senhor e Salvador. É a tarefa que continua. E de hoje estamos ali depois do culto. Reveste-nos, ó Deus, de autoridade espiritual. Teus anjos estejam indo à nossa frente,
preparando a nossa chegada, para que tudo aquilo que é anátema, que está dentro daquela casa, que está dentro daquele lar, receba uma ordem de despejo. E, ó Deus, que os donos da casa, os donos, ó Deus, daqueles utensílios que são malditos, se conscientizem de que tudo aquilo deve ser quebrado e deve ser jogado fora. E Cristo sendo Senhor absoluto dessa casa. Abençoe a Amanda, abençoe o Carlos, ó Deus. Abençoe os irmãos que estarão me acompanhando, ó Pai. Guarda a nossa entrada e a nossa saída. Como diz, ó Deus, o salmista, o Senhor esteja nos guardando, nos abençoando, nos dando vitória. Dando vitória ao tratamento da tua serva, nossa irmã Josefa. Cuidando da saúde da tua filha em nome do Senhor Jesus. Cuidando da saúde também do esposo, do diácono da tua igreja, irmão Gracindo. Ó Deus, abençoe os teus filhos que são dedicados, que são consagrados ao Senhor, que têm prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite, e a tua lei hoje é a tua palavra, é a lei do Evangelho, é a lei da salvação pela graça, e obrigado porque eles meditam nisso, eles proclamam isso, eles ensinam isso para os seus familiares. Ó Deus, cuida deles. Queremos lembrar também da vida do Mauro, filho da tua serva, também, ó Deus, da nora, que o Senhor esteja cuidando da saúde deles também, saúde da tua serva Odila, do teu servo Sebastião, a saúde, ó Deus, do teu servo Salomão, do teu servo Gregório, da tua serva Arlinda, e também de tantos anciãos da tua igreja. E eu quero te louvar, ó Deus, também porque o Senhor tem cuidado da irmã Odete e vai continuar cuidando da irmã Odete, dando saúde a ela também em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, também o Senhor já tem cuidado desses irmãos e dessas irmãs que estão aqui à frente e que estão trazendo, ó Deus, um pedido de oração, que estão lançando para o Senhor uma dificuldade, que estão entregando para o Senhor uma necessidade, e que estão pedindo o socorro e a ajuda e o auxílio do Senhor. E em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que o Senhor esteja entrando com a tua providência, ó Deus, manifestando o teu poder, e ó Deus, abençoando essas vidas, e que essas vidas voltem para te agradecer, voltem para te louvar, voltem para te exaltar, ó Pai, pelos benefícios que o Senhor tem concedido. E, ó Deus, estamos ainda lembrando do Wilson, ó Pai. Cuida e abençoa a vida do teu servo, abençoando a todos que estão aqui nessa manhã, perdoando os nossos pecados, ó Pai, e recebendo a nossa gratidão, na certeza de que o Senhor vai nos fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. É bom louvar a Deus? Amém. É bom louvar a Deus. Então vamos louvar ao Senhor. Estaremos dedicando os dízimos e as ofertas ao Senhor. Falando em dízimos e ofertas, nós teremos o lançamento oficial da campanha de missões mundiais no próximo domingo e à noite. Mas eu quero ver se hoje à noite a gente já tem aí o slogan, já tem o cartaz da nossa campanha já aqui no multimídia, aqui no projetor. Mas vamos estar aí nos envolvendo na campanha de missões mundiais. Nós temos aí também a nossa campanha única, para os trabalhos e as atividades da nossa igreja. Então vamos ficar de pé, vamos cantar esse cântico. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, dedique ao Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria, porque Ele está presente neste lugar e quer ouvir aquilo que eu e você temos a apresentar diante dEle, que possamos apresentar realmente aquilo que vai chegar diante do nosso Deus em aromas suaves, o nosso louvor, a nossa oferta, as nossas vidas diante do nosso Pai. Vamos declarar, é bom?
bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar, é bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Declare novamente: é bom louvar a Deus. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo: hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus, que na cruz deu sua vida. Eu quero cantar, adorar, bendizer e servir a Jesus. Sim, somente a Ele. Deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado, me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Aleluia. Aleluia, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. E saber que podemos cantar com alegria, porque o Senhor inunda o nosso coração com esta alegria, com a paz que vem do Senhor, com o amor que vem do Senhor, ó Pai, e que possamos estar transbordando deste amor, ó Pai, para fazer com que, ó Pai, as vidas aí fora possam ver através de nós o espelho de Cristo, Senhor amado. Ver a imagem de Cristo espelhada através das nossas vidas, ó Pai. Que Tu possas, ó Pai, fazer em nós muito mais, além do que imaginamos, do que pensamos, porque Tu és poderoso. Tu és a razão do nosso louvor, Tu és a razão do nosso cantar, Tu és a razão da nossa adoração, Senhor amado. E expressamos isso também, ó Pai, através das ofertas, ó Pai, porque fazemos isso com gratidão, porque temos recebido do Deus provedor
aquilo que é necessário para o nosso sustento. E com alegria trazemos ao altar do Senhor. Que Tu continues a abençoar o Teu povo, Pai amado. Tanto aqueles que puderam ofertar como aqueles que não puderam ofertar. Que de igual forma o Senhor continue abençoando, continue agindo, continue transbordando em nossos corações e nos fazendo realmente mais do que vencedores. Porque a palavra do Senhor, palavra profética lançada sobre as nossas vidas, somos vencedores em Cristo Jesus, ó Pai. Ministra, Senhor, a nós. Fala conosco aquilo que Tu tens preparado ao Teu servo nesta manhã, Senhor amado. Que ele seja a boca do Senhor nesta manhã e que nós, ó Pai, possamos ouvir. Estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir a Tua voz, ó Pai. Fica conosco, recebe o louvor, recebe a adoração do Teu povo. É o que Te pedimos e entregamos ao Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor, amém. Vamos nos sentar, queridos. Graças a Deus. Refletindo a luz de Cristo. Você tem esse privilégio, você tem essa oportunidade de refletir a luz de Cristo Jesus. Você está refletindo a luz de Cristo? Será que eu estou refletindo a luz de Cristo? Será que nós estamos refletindo a luz de Cristo? O ideal do Senhor para as nossas vidas é que nós estejamos refletindo a luz de Cristo por onde quer que nós estejamos seguindo, por onde quer que nós estejamos andando, por onde quer que nós estejamos passando, fazendo aquilo que nós estivermos fazendo, que a luz de Cristo seja resplandecida em nossas vidas. Mateus capítulo 5, verso 16, é um texto que eu gosto muito de recitar, é um texto que eu gosto muito de falar, é um texto que eu gosto muito de pregar. O Senhor Jesus declara: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É interessante esse versículo, é interessante esse texto, porque quando nós analisamos o contexto em que o Senhor Jesus declara que a luz dos seus seguidores deveriam brilhar diante dos olhos dos homens. Quando nós analisamos o contexto, a situação, o momento em que o Senhor Jesus declara essa palavra, o Senhor Jesus havia iniciado o Sermão da Montanha. E, iniciando o Sermão da Montanha, ele começa a apresentar as bem-aventuranças. Ele destaca 9 bem-aventuranças. Ele começa destacando a bem-aventurança que é destinada aos humildes. E depois ele vai encerrar falando da bem-aventurança para aqueles que são perseguidos por causa dele. E do verso 3 ao verso 12, ele vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados aqueles que são injuriados e perseguidos por causa dele. E ele vai declarar o seguinte, que os humildes são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Ele vai declarar que os que choram são bem-aventurados porque serão consolados. Que os mansos são bem-aventurados porque os mansos herdarão a terra. Que os que têm fome e sede de justiça são bem-aventurados porque serão fartos. Que os misericordiosos são bem-aventurados porque também alcançarão misericórdia.
que os limpos de coração são bem-aventurados, porque verão a Deus, que os pacificadores são bem-aventurados, porque serão chamados filhos de Deus, que os perseguidos por causa da justiça são bem-aventurados, porque deles é o reino dos céus, que aqueles que são perseguidos e injuriados por sua causa são bem-aventurados, porque eles estarão se regozijando, estarão exultando, porque será grande o galardão desses bem-aventurados nos céus. Essas bem-aventuranças, o Senhor Jesus apresenta para os seus discípulos. E essas bem-aventuranças se aplicam às nossas vidas. E depois de estar falando, destacando as bem-aventuranças, do verso 3 ao verso 12, a seguir, ele declara que os seus discípulos são o sal da terra e são a luz do mundo. E ele vai declarar, do verso 13 ao verso 15, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais pressa, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. É interessante que ele fala acerca das bem-aventuranças. Ele fala acerca dos seus discípulos como bem-aventurados, os seus discípulos estarem agindo como sal da terra. Está temperando, está dando gosto, está dando sabor a uma sociedade que precisa de ter referências. E aí ele vai dizer que se os seus discípulos não agirem como o sal da terra, não servirão para nada, a não ser para serem lançados fora e serem pisados pelos homens. E depois ele vai dizer que esses discípulos são a luz do mundo e que devem viver como luz do mundo, que não podem esconder. Os discípulos não podem estar se escondendo, mas eles precisam cumprir a sua missão, a sua função, de estarem iluminando, de estarem apresentando a luz, de estarem resplandecendo a luz. E depois de fazer todas essas colocações, e todas essas declarações, e todas essas abordagens, ele vai declarar: assim brilhe, ou assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando nós analisamos o texto, uma coisa está ligada à outra. Se eu procuro observar as bem-aventuranças, como os discípulos deveriam também observarem as bem-aventuranças, e se eu procuro agir como sal da terra, agir como luz do mundo, eu vou estar cumprindo essa palavra do Senhor Jesus, de estar resplandecendo como luz no mundo, resplandecendo a luz de Cristo diante das pessoas. Isso em obediência e adoração. Que quando nós pensamos nessa palavra do Senhor Jesus, o Senhor Jesus está falando isso para os seus apóstolos. O Senhor Jesus está falando isso para os seus discípulos. O Senhor Jesus está dizendo isso para os seus seguidores. E hoje nós somos discípulos do Senhor Jesus. Hoje nós somos seguidores do Senhor Jesus. Aliás, o termo que o Senhor Jesus utilizou para os seus seguidores é o termo discípulo, ou para os seus seguidores o termo discípulos. O termo cristão veio mais adiante, em Antioquia, pela identificação dos discípulos com Cristo. Então, reconheciam que eram pequenos cristos, ou viam Cristo nas vidas daqueles seguidores, daqueles discípulos. E quando nós pensamos, hoje, usa-se muito o termo evangélico ou o termo cristão, mas na realidade nós precisamos viver como verdadeiros discípulos. Porque o discípulo, ele segue o padrão, o modelo, a orientação do mestre. Ele procura aplicar os ensinamentos do mestre
para a sua vida. Jesus é o mestre por excelência. Nós somos seus discípulos. Observando essas orientações do Senhor Jesus para os apóstolos, para os discípulos, orientação do Senhor Jesus para as nossas vidas, que devemos também estar resplandecendo a luz de Cristo, a sua luz maravilhosa diante dos homens, para que os homens vejam as boas obras através dos nossos testemunhos e através das nossas boas obras possam glorificar ao nosso Pai Celestial. A ideia de que você tenha um comportamento tal de que as pessoas glorifiquem a Deus pelo seu comportamento, pelo seu testemunho, pelo seu procedimento, pela forma como você fala, pela forma como você age, pela forma como você trata, pela forma como você dá um testemunho de que realmente Cristo é o Senhor da sua vida. E como declarou ontem com propriedade e com muita sabedoria Irmã Dalva, seguindo as pisadas do Senhor Jesus. Quando ela falou ontem acerca de que nós devemos estar seguindo as pisadas do Senhor Jesus, ela está falando justamente de discipulado, de estar seguindo as orientações do Mestre, de estar seguindo o padrão, o modelo, a referência chamada Jesus. Porque Jesus dá essa palavra de ordem. É uma palavra de ordem do Senhor Jesus. Ele declara, assim resplandeça, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Depois de ter falado das bem-aventuranças, ele fala e enfatiza, vós sois a luz do mundo. Você é a luz do mundo, você deve brilhar, você deve resplandecer a luz de Cristo. É tarefa fácil? Não é tarefa fácil, porque o mundo está em trevas. Você vai para a escola, você se relaciona na escola, na faculdade, com pessoas que estão em trevas. Você vai para o ambiente de trabalho, você se relaciona com pessoas que estão em trevas. Às vezes se reúne com a sua família, existem parentes e familiares com quem você convive que estão em trevas. E às vezes você vai ao mercado, você vai praticar um lazer e você vai estar com vizinhos e com amigos, pessoas que se encontram em trevas e que precisam ver a luz de Cristo sendo resplandecida na sua vida. E essas pessoas que estão em trevas precisam da nossa ajuda, precisam do nosso socorro. E quando nós resplandecemos verdadeiramente a luz de Cristo, nós estaremos resplandecendo a luz de Cristo e apresentando para essas pessoas que estão em trevas que há uma oportunidade delas também saírem das trevas que um dia nós nos encontramos, mas agora nós somos luz do mundo. E saber que essas pessoas também podem sair. E quando nós temos essa palavra de ordem do Senhor Jesus, é a ideia dos discípulos, dos seguidores do Senhor Jesus estarem cumprindo essa palavra de ordem em obediência e adoração. Quando ele diz assim, brilhe, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O que acontece? É uma palavra de ordem. Ele dá uma ordem. Ele diz, vocês devem brilhar, vocês devem resplandecer a minha luz. Vocês devem resplandecer essa luz. Quando ele diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, essa luz que ele está dizendo que os discípulos possuem, é uma luz que eles receberam do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus declara que ele é a luz do mundo. Ele declara que aquele que anda com ele, e está firmado nele, nunca mais andará em trevas. E aí, quando nós reconhecemos Jesus como o Senhor e Salvador, passamos das trevas para a luz e passamos também a resplandecer essa luz de Cristo. E ele vai dizer no verso de número 15 que essa luz ela não pode ficar escondida. Ele usa a ilustração aqui da casa, que não se pode esconder a candeia, não se pode esconder a lamparina, ela não pode ficar escondida dentro da casa, debaixo do alqueire.
onde eram colocadas as coisas que ficavam escondidas, mas ela deve ficar num local estratégico, ela deve iluminar todos que estão na casa. Mas antes dele falar da casa, ele fala até mesmo da cidade, no verso 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Qual é a ideia do monte? Está em cima. E em cima, resplandecendo, iluminando todos aqueles que precisam de iluminação. Aí você tem o vale, você tem um monte. A ideia é de que os discípulos estejam brilhando, resplandecendo a luz de Cristo de tal forma que sejam as pessoas sendo alcançadas. Não há como esconder uma cidade edificada sobre um monte. A cidade está edificada sobre um monte e você contempla essa cidade. É uma coisa interessante, nós estamos para o retiro espiritual por ocasião do carnaval. E na chácara em que nós ficamos, no acampamento em que nós ficamos, foi construído uma espécie de um castelo, que serve agora para buffet. E quando nós chegamos ali, o pessoal, opa, que lugar bonito que nós vamos fazer o retiro. Mas não era naquele castelo. Mas não tem como não ver aquele castelo. Você chegando de ônibus, você já contempla aquele castelo. Porque ele está em destaque, ele está no alto. Você está no acampamento, você contempla aquele castelo. E ele chama a atenção pela sua imponência, pela sua beleza, pela sua robustez, pela sua imponência. Não tem como esconder. Não há como esconder. Você não pode se esconder como igreja do Senhor. É preciso que as pessoas contemplem a igreja do Senhor. A igreja tem que estar resplandecendo. Ela tem que estar brilhando. Ela tem que estar mostrando a sua luz ao mundo, em nome de Jesus. E fazendo isso, os discípulos vão estar prestando adoração ao Senhor. Porque quando ele diz assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus, ou a vosso Pai celestial. Isso chama-se o quê? Adoração. E aí eu vou ter um testemunho tamanho, eu vou ter uma comunhão tamanha com Deus, que eu vou glorificar, eu vou adorar ao Senhor através do meu testemunho, e eu vou estimular pessoas a adorarem ao Senhor. O que significa glorificar a Deus? O que é dar glória a Deus? É tributar adoração ao Senhor. Isso é glorificar o Senhor. Saber que a sua vida pode servir como motivação para que pessoas venham a glorificar ao Senhor. É isso que ele está dizendo. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É você adorando e você motivando, você estimulando pessoas a adorarem ao Senhor também, a glorificarem ao Senhor. Agora é uma coisa muito séria. Não podemos fazer uma dicotomia. Nós não podemos fazer uma dicotomia. Somos servos do Senhor Jesus em todas as situações. Porque é muito fácil resplandecer a luz de Cristo aqui. É muito fácil resplandecer a luz de Cristo pregando para um auditório seleto, de pessoas comprometidas, consagradas a Deus. É muito fácil os irmãos estarem ministrando, cantando para um auditório seleto. Um auditório comprometido com Deus, que tem o desejo de glorificar o Senhor. É muito fácil para os professores de escola bíblica dominical estarem aqui, transmitindo ensinamentos para pessoas comprometidas e consagradas ao Senhor. Mas lá fora, no meio da corrupção, lá fora, no meio do mau testemunho, lá fora, junto à prostituição, lá fora, junto às mentiras, lá fora, junto às perseguições que nós sofremos. É um desafio. Mas Jesus diz, brilhe a vossa luz diante dos homens. Quem seriam esses homens? Seriam os homens de um modo geral. É brilhar diante das pessoas, onde nós estivermos resplandecendo a luz de Cristo. Nós não podemos fazer uma dicotomia. Nós temos uma posição aqui
com o povo chamado igreja e temos uma posição diferente quando nós estamos com pessoas que não são tementes a Deus, ou até mesmo junto a pessoas que têm ídolos, ou pessoas que não professam uma fé no Senhor Jesus e às vezes querem provocar até a nossa fé. Nós não podemos fazer uma dicotomia. O que seria dicotomia? Uma separação. Eu não posso ter uma postura quando estou com o povo de Deus e ter uma outra postura quando eu não estou com o povo de Deus. Isso não tem nada a ver, que às vezes tem pessoas que dizem, mas eu sou como Paulo, eu faço-me forte para com os fortes e fraco para com os fracos. Não é isso que Paulo está dizendo. Ele não está falando dessa dicotomia. Ele está falando de estar no nível da pessoa, conduzindo a pessoa para Cristo, indo ao encontro da pessoa, onde ela se encontra, mas resplandecendo a luz de Cristo. É interessante. Alguns anos atrás, nós tivemos uma experiência de um intercâmbio. E os jovens aqui da igreja fizeram intercâmbio com a juventude de uma outra igreja. E nós estivemos numa cidade aqui próxima e nós fomos jogar futebol. Até hoje eu confesso que eu tento aprender a jogar futebol. Ainda não consegui, mas estou tentando. Mas tinha um sujeito no time da outra igreja, e o sujeito estava arrumando confusão com todo mundo. Ele entrava com aqueles carrinhos voadores, sabe, tipo aquele carrinho que o Melquisedeque tomou lá no acampamento, né? Mas ele já perdoou quem derrubou ele, né, Melquisedeque? E o sujeito estava tão agressivo, e estava transtornado. E eu cheguei perto dele e falei, meu irmão, o que é isso? Não, pastor. Irmão é irmão. Futebol é futebol. Eu falei, então o time da Igreja Batista Betel sai de campo agora. E nós paramos o futebol. Eu falei, não, meu irmão. Crente é crente até mesmo jogando futebol. Se não consegue dar um bom testemunho jogando futebol, pare de jogar futebol. Já ouvi irmãos que disseram, pastor, eu ficava tão nervoso jogando futebol que eu dei um tempo. Eu estava escandalizando tanto o nome do Senhor que eu dei um tempo. E agora esse irmão voltou a jogar bola e dá um excelente testemunho na quadra. E já foi até campeão, sendo recompensado por Deus. Irmão é irmão, futebol é futebol. Irmão é irmão, profissão é profissão. Irmão é irmão, estudo é estudo. Não. E se Jesus voltar para buscar a sua igreja no momento em que estivermos jogando futebol, em que estivermos trabalhando, que estivermos estudando, ele pode voltar agora no momento do culto. Ou ele pode me levar assim que eu pregar a palavra. E era meu sonho, pregar o evangelho, vida se consagrando ao Senhor Jesus e ele me levar. Esse é o sonho que eu tenho. Ser levado para a glória assim. Nós não podemos fazer uma dicotomia. Nós somos servos do Senhor Jesus em todas as situações. Nós somos servos do Senhor Jesus na família, com os amigos, no trabalho, na escola, no lazer. E como tem sido o nosso comportamento? Como tem sido o nosso testemunho? A palavra de ordem do Senhor Jesus é obediência e adoração. A palavra de ordem do Senhor Jesus para os discípulos é que os discípulos estejam resplandecendo a sua luz diante dos homens. Nós gostamos de tomar para nós o verso 3. Eu vou herdar o reino dos céus porque eu sou humilde. Eu serei consolado porque eu choro, diz o verso 4. Eu herdarei a terra porque eu procuro a mansidão, diz o verso 5. Eu serei farto porque eu tenho fome e sede de justiça, diz o verso 6. Eu alcançarei misericórdia porque eu também sou misericordioso, diz o verso 7. Eu serei
Eu verei a Deus porque eu procuro ser limpo de coração, diz o verso 8. Eu serei chamado filho de Deus porque eu procuro ser pacificador, diz o verso 9. Eu terei o reino dos céus porque eu sofro perseguição. Eu vou receber galardões nos céus porque eu suporto injúrias por seguir a Jesus, como diz o verso 10, o verso 11 e o verso 12. Mas também eu preciso entender, você precisa entender, que nós devemos viver o verso 13. Nós devemos viver como verdadeiro sal da terra. Nós devemos viver como o verso 14. Nós devemos agir como a luz do mundo e não podemos nos esconder dessa responsabilidade que o Senhor tem nos concedido. Nós devemos viver como o verso 15. Nós devemos iluminar todos que se encontram na casa. E onde você estiver, você deve estar iluminando as vidas das pessoas. E o verso 16, a sua luz, a minha luz, a nossa luz, deve brilhar diante dos homens, de todos os homens, onde nós estivermos, para que todos vejam as nossas boas obras. Obras que são realizadas na instrumentalização do Espírito Santo. O Espírito Santo usando as nossas vidas como instrumentos em suas mãos. E para que vejam essas boas obras em nossas vidas e venham a glorificar ao nosso Pai que está nos céus. Cumprindo isso, meus irmãos, brilhando, resplandecendo a luz de Cristo diante dos homens, nós vamos estar obedecendo e adorando ao Senhor. Palavra de ordem do Senhor: obediência e adoração. Querido Deus, amado Pai, essa palavra do Senhor é um desafio, mas é um privilégio. Um desafio porque quantas vezes pedradas são lançadas para que as nossas lâmpadas sejam quebradas e nós não estejamos resplandecendo a Tua luz. Mas a Tua palavra diz também que nós temos o escudo da fé. E o escudo da fé nos protege contra os dardos inflamados do maligno. Ó Deus, obrigado, porque se é um desafio resplandecer a Tua luz diante dos homens, é um privilégio também que o Senhor nos concede. Ó Deus, é um privilégio, no meio das lutas e das perseguições, resplandecer a Tua luz. Eu sei o desafio que os Teus servos e Tuas servas enfrentam no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente de faculdade, às vezes com os familiares, com os amigos, com os vizinhos. E as pressões às vezes são tão grandes, ó Deus. Mas que o Senhor esteja nos fortalecendo, fortalecendo os Teus servos, para que no meio das pressões, das tribulações, das aflições e das perseguições, as pessoas possam observar o brilho da luz de Cristo em nossas vidas, nas vidas dos Teus servos, e também queiram sair das trevas e seguirem para o reino da Tua maravilhosa luz, como os Teus servos assim fizeram. Ó Deus, dá graça, dá sabedoria e dá autoridade a cada um de nós, para resplandecermos a cada dia a Tua luz, a luz de Cristo, em obediência e adoração. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Graças a Deus. A paz. Deus abençoe.